Pronto. Top. Então, ó, o conteúdo da gente é o conteúdo de polígonos e triângulos, né? Bom dia a todos novamente. E a gente vai ver nessa aula de hoje, provavelmente, eu acho que pelo tempo, a gente vê essa parte de polígonos. E essa parte de triângulo a gente vai ver. O que é que vai acontecer? Iremos trabalhar essa parte teórica, né? Então a gente vai ver toda essa parte teórica que tem no livro de vocês, a partir da página 551. Então tem toda essa parte teórica aí no livro de vocês. Após isso, a gente vai dar início à parte prática. E como é a parte prática, professor? Quando a gente vai usar dos instrumentos, né, do capítulo anterior, compasso, esquadra, para construir determinados triângulos. Então, vocês vão aprender a fazer essa construção usando aqueles instrumentos. Por isso que eu disse em sala, né, na aula anterior, que em nenhum momento era para você se desfazer, que mesmo a gente chegando no momento em que a gente está fazendo cálculos, fazendo uma continha ali, uma continha acolá, não quer dizer que a gente vai abandonar os instrumentos geométricos, tá bom? Porque a série de vocês, a turma de vocês, ela requer o uso desses instrumentos para você ter um aprendizado melhor referente à geometria. Quando for na série do ano que vem, nono ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, é só cálculo, meu filho, na sua cabeça. Só vai ter contas. Essas construções já não vai estar presente nos anos seguintes, ok? Mas para quem, como é que eu posso dizer? Para quem desenvolver bem essa parte dessa construção geométrica, vai estar muito bem nos próximos anos na escola, tá bom? No nono, primeiro, né? No ensino médio todo. Então vai estar muito bem porque vai ter uma visão geométrica diferente de determinados colegas que não exercerem aí essa parte prática, né? Vamos lá. Vamos aos polígonos. Então, dá uma revisada aí o que a gente viu na aula anterior, né? A gente viu como calcular ângulos e transportar ângulos através de um feixe de paralelas cortada por uma transversal, né? Então, se a gente tiver uma situação como essa, lembrar a vocês que quando eu faço esse corte com a reta transversal, seria essa reta aqui, que eu destaquei de amarelo, quando eu faço esse corte, então eu gero essas duas regiões, tá bom? Então eu gero duas regiões. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então gera essas duas situações aí. Tá aparecendo o slide aí para você? O meu aqui deu uma travada aqui. Tá aparecendo, professor. Tá, né? Então deixa eu só destravar o meu aqui, rapidinho. Deixa eu destravar aqui rapidinho, porque o meu travou geral aqui. Ai, ai. Mas eu sei o que foi já. Por conta da minha canetinha só está arriscando a metade. Aí quando eu fui colocar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ativar ela para ela pegar o restante da tela. Por isso que ela pegou e pintou ali do lado. Mas é jogo rápido. Só abrir aqui e ampliar aqui a tela. Por isso que ela riscou do lado aí para vocês. Ainda continua aparecendo aí para vocês normal, né? Sim, professor. Na hora. Deixa só aparecer aqui as configurações da caneta. Não está querendo abrir para mim aqui. Pronto. Agora sim. Agora não vai estar mais na metade, mais não. Pronto, pessoal. Aí, deixa eu só apagar aqui. Essa reta que eu estou destacando de amarelo aqui, ó, eu estou destacando, ela é a transversal que eu falo. E ela determina exatamente essas regiões. E essas regiões são as regiões principais que dá norte para a gente responder as questões.
né? Na aula, tanto na aula presencial quanto na aula online que a gente teve desse conteúdo, eu reforcei bem que é muito importante você entender, né, essa parte de região externa e região interna. É muito importante você entender essa diferença entre elas. Para quê? Para conseguir compreender esse resumo aqui, que eu coloquei na aula para vocês, na aula anterior, e trago de volta aí. Até eu comentei, ó, tira print dessa tela aí, armazena para você esse resumo. Se puder colar até no seu caderno, você cola esse resumo. Porque quando você estiver fazendo a prova, esse resumo vai dar um suporte bom para você, né? Então, vai dar um suporte bastante interessante, que até eu recomendei para quando vocês estiverem fazendo o EVA, utilizar desse resumo aí para poder se dar bem lá na prova, tá bom? Então, esse resumo é bastante útil. Lembrando que provavelmente, né, provavelmente não, de certeza, esse conteúdo aí eu vou cobrar na prova de vocês. Então, na nossa próxima prova, a gente vai ver esse conteúdo de ângulos junto com o que a gente está vendo agora, que é polígonos e triângulos, ok? Isso vai ser o que a gente vai cobrar provavelmente. Mas quando estiver pertinho da prova, eu aviso a vocês, sem precisar se desesperar não, tá bom? Aí eu não sei ainda, essa prova é presencial ou digital, ok? Então, estou torcendo que seja digital para que vocês possam utilizar desse resuminho aí. Vamos ver um exemplo aí rápido para a gente começar o assunto de hoje. Então, se você observar, a gente tem aqui 3 ângulos e a busca da questão é achar o valor de x e o valor de y. Ô, professor, qual é o segredo? O segredo é a gente transformar ele na posição que a gente está acostumado a ver. Veja que nessa posição você fica meio estranho sem conseguir entender em que região está, aquela coisa toda. Então, você faz um esboço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar descobrir o y, tá bom? Então, tentar descobrir o y, observa que o y é esse ângulo daqui e o 50 é esse ângulo daqui. Aí a gente vai observar, ó, o 50 está na região interna e o y está na região externa. Aí vê como é que a gente faz aí olhando o resumo, tá bom? Então vamos procurar o que está em regiões diferentes, né? Um está na externa, outro está na interna, então regiões diferentes, ó, tá aqui. Deixa eu ver se no suplementar tem regiões diferentes aqui. Aí agora a gente vai observar o lado em que ele está. Ele está do mesmo lado ou está em lados diferentes? Fala para mim no chat aí. Ou no microfone, se quiser. Né? Então, veja. Lados diferentes, professor? Isso mesmo, estão em lados diferentes. Aí vê, esse aqui diz que é do mesmo lado. Então, no nosso resumo, esse aqui não seria a solução. Só sobrou esse aqui que fala exatamente o que ele diz, que são regiões diferentes, lados diferentes. Então, quando eu tenho ângulos desse tipo, eles são o quê? Suplementares. E o que é um ângulo suplementar, professor? A soma dos dois dá exatamente 180 graus. Tá bom? Então, y vai ser igual a 180 menos 50, que é o equivalente a 130 graus. Então, achamos y. Professor, como é que a gente vai achar x? Do mesmo jeito, a gente vai fazer um esboçozinho. Vou fazer aqui em cima, ó. Fazer o esboço, a reta é a mesma transversal, onde aqui é x e aqui é y. Aí agora eu vou olhar, ó. Ambos os ângulos estão na mesma região. Ó, mesma região aqui e mesma região aqui. Tá bom? Então tá aí. A gente tem a mesma região aí. Agora, quem vai definir para a gente é o lado. Observa que eles estão do mesmo lado. Não estão em lados diferentes. Estão do mesmo lado. Todos estão no lado direito aí. Então, se estão do mesmo lado, significa dizer para a gente que a respostazinha que vai ajudar a gente no resumo é essa aqui. Mesma região, mesmo lado. Então, mais uma vez, ângulos suplementares. Então, para fazer a continha, x mais y igual a 180. X é o que a gente está procurando. Y é 130. X vai ser igual a 180 menos 130. Então, x vai ser igual a 50. Beleza? Então, não é tranquilo? Isso foi o assunto anterior. Quando eu cobrar na prova, vai ser desse jeitinho para vocês. Tá bom? Se a prova for presencial, eu vou dar um jeito de colocar esse resumo lá para vocês.
Se a prova for digital, aí vocês é que vão pegar esse resumo aí no caderno de vocês, tá bom? Pode deixar que eu vou deixar esse resuminho aí, que é de suma importância vocês entender esse resumo agora. Quando chegar no ensino médio, aí a gente faz a prova sem esse resumo, porque você já vai ter memorizado. Mas na série de vocês, esse resumo é importante, está do lado, pertinho de vocês aí, para solucionar a questão. Ok? Posso começar o assunto de hoje? Alguém mais tem alguma Pode, dúvida professor. sobre esse assunto? Ô, professor, Oi, pode no falar. caso, mesma região e mesmo lado, vai ser 180 e 130, né? Você vai fazer o seguinte, nem sempre vai ser esse valor, não. Na verdade, o valor é sempre o 180. Se for mesma região e mesmo lado, a soma dos dois tem que dar 180. Se for região diferente e lados diferentes, também a soma dos dois vai dar 180. E existe essa situação aqui em que eles são iguais. Ó. Quando for mesma região, lados diferentes, e quando for regiões diferentes, mesmo lado. Então, é a situação em que os ângulos são iguais. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui prático aqui nesse resumo aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Se esse y fosse aqui, veja que eles estão na mesma região e lados diferentes. Observa que é exatamente esse danadinho aqui. Então, significa que eles são iguais. Então, eu poderia dizer que y é igual a 50. Beleza? Mais alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, vamos embora. Polígonos, né? Como o próprio nome já fala, né? Gonos vem do grego, que significa ângulos, e poli também do grego, que significa muitos. Então, significa que é uma figura com muitos ângulos. Só que antes da gente chegar e definir o polígono, é bom a gente aprender umas coisinhas a mais, né? Então, até chegar em polígono, é importante que você tenha noção disso aí. As linhas poligonais. Como assim, professor, as linhas poligonais? Existem dois tipos de linhas. Tem as linhas formadas por curvas e tem as linhas formadas por segmentos de retas. Tá bom? As linhas poligonais, a gente vai ver já já como ela é chegada. Mas de antemão, existem esses dois formatos, porém, um grande geômetra, o Euclides, que vocês viram eu falando dele quando a gente viu História da Geometria no comecinho do ano, o Euclides ele definiu o seguinte, ele disse que toda curva também é reta. Na verdade, possui segmento de reta. O nosso olho é que não consegue enxergar. Né? Se eu pegasse aqui esse slide aqui e fosse determinar, como é que eu posso dizer, dar um zoom nele, você ia ver que ele ia ficar cheio de segmentozinhos que eu estou colocando aí, de pontinhos, até gerar essa curva aí. Então, o nosso olho humano não consegue ver mais do que isso, né? Por isso que a gente vê esse formato curvo. Se você pegar um exemplo mais ainda prático ainda, você tirar uma foto no seu celular, aí você dá o zoom máximo na foto, depois você vai visualizar. Pode aumentar a foto no máximo que você puder. Você vai ver que a foto vai ficar meio embaçadinha. Vai ficar com os quadradinhos, né? Aqueles quadradinhos que são chamados de pixels lá, aquela coisa toda. Mas se você observar, a foto ela não tem curvas. Mas quando você diminui o zoom e bota no tamanho normal, você vê curvas, vê a curva do seu rosto, né? Sei lá, do seu braço, você vai ver curvas ali na foto. Mas quando você dá o zoom, ele mostra que não possui curvas, e se encontros de segmentos entre um quadradinho e outro, um quadradinho e outro. Só que essa distância é tão pequena que nosso olho não enxerga, e por isso que a gente dá o nome de curva. Aquele objeto ali ele é curvo, aquela coisa toda. Mas não deixa de ser um conjunto de segmentos de retas. Assim, disse Euclides, afirmando até e contrariando muitos matemáticos, né, dizendo que toda roda ela nasceu de um quadrado. Então ele afirma isso aí para gente. Toda roda nasceu de um quadrado. Professor, desculpa eu Oi. ter entrado só agora na aula, é porque meu celular teve problemas com a internet caiu e voltou. Aí por isso que eu não Tranquilidade, consegui. Thaís. Tranquilidade. Só prestar atenção aí, a gente vai desenrolando. Então,
o quadrado, né, ele dá nascimento e surgimento à roda, aí, né, o que a gente chama de circunferência, né, e por aí vai. Como é que dá esse surgimento? Quando a gente chegar nesse polígono e estudar, eu mostro a vocês como foi que surgiu. Ou seja, a gente vai provar que o Kiko, quem já aqui assistiu o programa Chaves, né? Então o Kiko, ele sempre ficava brincando não, zoando, né, o Chaves, dizendo, olha, eu estou esperando o professor Girafales trazer a minha bola quadrada. E aí muita gente se perguntava, será que isso é possível ter uma bola quadrada? É sim, né? Na verdade, toda bola ela veio de um cubo. Através de cortes em seus versos no cubo foi que foi gerando aquele formato que hoje a gente vê um formato esférico, né? E aí ainda precisou colocar A lá dentro, aquela coisa toda. Né? Então foi todo esse processo. Então, ele não estava mentindo, né? Ele estava realmente esperando a bola quadrada ali. Ok? Mas, teoricamente, o pessoal prefere chamar isso que a gente viu aqui de curva e isso aqui de linha poligonal. Tá bom? Porque é aquela que a gente consegue ver os segmentos visivelmente. Então, a olho nu mesmo assim, a gente consegue ver os segmentos, então a gente chama de linha poligonal. Ah, professor, mas uma curva pode ser uma linha poligonal? Sim. Tá bom? Mas a gente dá o nome de curva por esse formato só para diferenciar, para dizer, ó, eu estou vendo uma curva, então significa que eu estou vendo uma linha poligonal que eu não consigo enxergar os segmentos, tão pequenos que são. Tá bom? Então, só para diferenciar é que dá-se o nome de curva. E essas linhas poligonais, elas podem se encaixar em 4 categorias. Vocês vão poder observar aí. Que categorias são essas? Vamos olhar, vamos analisar. Deixa eu afastar o chat que está na frente. Podem ser linhas poligonais abertas com cruzamento. Aí um exemplo. Pode ser linhas poligonais abertas simples. Abertas simples. E podem ser linhas poligonais fechadas com cruzamento e linhas poligonais fechadas e simples. Dessas 4 categorias, somente uma só é que a gente pode dizer que é polígono. Pergunto a vocês agora, vocês podem falar no microfone ou no chat, se vocês quiserem, qual dessas 4, eu vou enumerar aqui, qual dessas 4 aí, né? Então, basta você digitar um número no chat aí. Qual das 4 você acha que é polígono? Você afirma aí e diz para mim aí qual delas é polígono. Fala aí para mim. Qual das 4 categorias, somente uma realmente a gente pode dizer que é polígono? Né? Ou seja, é a formação ideal de um polígono. Eu sei que vai ter 2 aí que vocês vão ficar em dúvida cruel. Mas eu sei que vocês vão acertar. Vai, mete bronca, trava esse chat aí. Quero ver essas respostas aí surgirem aí, subir na telinha. Vai, começa aí. Ah, acha que é 2. Vamos lá, mais gente. Mais alguém? 3. Heloísa acha que é 3. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Estão dormindo, é? Tá todo mundo dormindo. Olha, Ana acha que é 2. Qual delas é realmente um polígono? Vamos lá. Então, alguns acham que é 2, outros acham que é 3, e outros me responderam aqui no privado achando que é 4. Então, a gente está com uma dúvida cruel entre os 3. Mas vamos observar. Professor, defina polígono para a gente. Eu vou definir o polígono e vocês vão dizer agora, mas vocês vão observar, olhando para as 4 categorias, realmente quem é o polígono e quem foi que acertou ele. Tá bom? Então, a gente observa o seguinte. Para ser polígono, observa que um polígono eu preciso ter muitos ângulos e, além de ter muitos ângulos, eu preciso que a figura ela seja fechada. Se ela for aberta, não tem condições de ser polígono. Então, ela precisa ser fechada. E, além dela ser fechada, no polígono não pode haver cruzamento. Tá bom? Então, além de ser fechada,
no polígono não pode haver cruzamento. Então, concluindo, resumindo tudo isso aí, Não é o quadro. isso mesmo. O polígono, ele é, né, uma figura que possui linhas poligonais fechadas e simples. Tá bom? Então, no caso, o item 4 seria o nosso polígono, e a gente chega a essa definição aí desse danadinho aí. Tá bom? Então, ela pode ter. E aí, um detalhe interessante, que além de ser uma linha poligonal fechada e simples, né, eles possuem região interna e externa, ou seja, lado de dentro, lado de fora, lado de dentro, lado de fora, né? E um polígono, ele pode ser convexo ou não convexo. Eita, professor, que danado é isso, é tanta informação, né? Mas é como eu disse, é um contexto teórico que é bastante importante para vocês construírem polígonos lá na frente. Então, um polígono ele pode ser convexo e não convexo. Vamos ver a diferença entre eles. Ó. O polígono não convexo são aqueles polígonos que eu posso selecionar 2 pontinhos e ligar, né, esses 2 pontinhos, fazer uma ligação dentro dele e parte, né, deixa eu pintar aqui, ó, parte desse polígono fica fora do polígono. Aí a gente chama de polígono convexo. Muito cuidado, que tem professor que gosta de definir polígono convexo da seguinte forma. Dizer que um polígono convexo é um polígono aberto. Como é que o polígono convexo é um polígono aberto? Se para ser polígono ele precisa ser fechado. Deu para entender a relação? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Um polígono não convexo é aquele que eu traço um segmento, como vocês estão vendo no exemplo, e parte desse segmento, tá bom? Parte desse segmento aí está fora do... Como é que eu posso dizer? Fora do polígono. E o polígono convexo é aquele, ó, que você pode rodar, rodopiar, fazer o que você quiser aí, você não consegue encontrar um segmento dentro dele, ligando 2 pontinhos dentro dele, que fique uma parte fora. Pode tentar aí, se você olhar aí na tela, você vai ver. Você não consegue, ó, vê a diferença. Já nesse a gente consegue. Opa, até eu me assustei agora. Hoje é dia de quê, hein? O pessoal está soltando fogo de artifício. Rapaz, eu me assustei agora. Acredito que vocês se assustaram também, né, minha gente? Novamente, peço desculpa a vocês. Essa aula hoje vai ser emocionante. Colocar ela no YouTube lá com sons de fogo de artifício. Ai, ai. Então, se você observar nos polígonos convexos, ó, os pontinhos, eles não, em hipótese alguma, ficam fora. Vamos lá, vamos para as vantagens, né? A partir de agora, e quando vocês tiverem ensino médio por aí afora, raramente a gente estuda os polígonos não convexos. Os vestibulares do Brasil só cobram polígonos convexos. E quando cai um não convexo, você pode usar atributos matemáticos que vai poder fazer a divisão desse polígono em polígonos convexos. Ele sendo um não convexo, a gente pode cortar ele e transformar ele em polígonos convexos para que se dê para trabalhar tranquilamente. Beleza? Então, deu para entender a diferença entre os dois? Confirma aí para mim. Agora minha neném acordou e já está dizendo que está caindo o quê, filho? Um cisco? Dizendo que caiu um cisco no olho dela. Bom dia, filho. Bom dia para o papai. Tá certo. Dá bom dia para a galera também. De bom dia, galera. De bom dia, galera. Ela acordou e se espantou, né? Porque eu tô todo fardado, com a calça já pronta, porque quando terminar a aula de vocês, eu já vou correndo pro Pentágono, entendeu? Eu digo, eu vou fazer esse esforço hoje para o pessoal do 8º ano, que eles não vão ficar sem aula em hipótese alguma essa semana, né? Porque para a escola eu tinha que ir lá para a escola e dar aula lá para vocês. Só que lá eu não ia ter esse recurso todo para dar a vocês, não ia ter esse suporte, né? Para poder dar essa aula a vocês. Então eu fiz esse esforço em casa, vou sair daqui correndo já já, para ir lá para a escola dar a segunda aula lá com o pessoal que está lá no presencial. Vamos lá, então vamos avançar aí. Vamos ver os exemplos de alguns polígonos convexos. Como eu disse a você, a gente não estuda tanto os não convexos, porque nem nome os polígonos não convexos têm, né? Que normalmente a gente não trabalha, e alguns chamam até de polígonos irregulares, que não tem uma regularidade legal.
E aí os polígonos convexos, não, a gente estuda para bastante aí e recebe nomes. Aí eu coloquei uma lista pequena aí para vocês. Temos o triângulo, temos o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o eneágono, né, um decágono, icoságono. Né? Então temos aí vários polígonos aí disponíveis. Esses polígonos aí, o livro não foi não colocado no livro para vocês. Eles resumiram bastante o conteúdo de polígono e eu não achei suficiente, né, para uma teoria suficiente para vocês, por isso que eu estou trazendo essa aula de polígono para vocês. Não seria, vocês iam ficar cheios de dúvidas se eu chegasse lá em triângulo, fosse construir um triângulo e vocês não compreendessem cada um. Então a gente vai estudar boa parte desses polígonos, tá bom? Então provavelmente a gente vai estudar isso aqui, eu vou destacar. Na série de vocês, a gente estuda os triângulos, os quadriláteros, o pentágono, o hexágono. Até aqui, mais ou menos, são as figuras que a gente estuda. Né? O pentágono ainda eu vou deixar um asterisco, porque normalmente os livros, quando vem, só trabalha com triângulo, quadrilátero e já pula para o hexágono. E depois nenhum outro a gente vai chegar a focar e estudar. Pode acontecer de, às vezes, aparecer um icoságono. Normalmente eu só via isso no 9º ano, aparecendo exercícios referente a isso aí. 9º ano e ensino médio é que eu via envolvendo o icoságono. Mas seriam essas figuras em destaque que seria o foco e objetivo das nossas aulas daqui para frente, envolvendo isso aí. Então ficaria muito estranho a gente já emplacar direto nesses polígonos, né, sem ver as propriedades dos polígonos anteriores. Por exemplo, eu chegar e pedir na prova para você, desenha para mim um quadrilátero convexo ou um quadrilátero não convexo. Eu quero que você use aí as ferramentas e faça a construção de um quadrilátero convexo. Você ia ter todo motivo e razão para bater em mim, porque não ia ter conteúdo suficiente, né, para se trabalhar com essa situação. Então, vocês iam ficar muito chateados com isso. Por isso que eu trouxe esse assunto aí mais. Aí um polígono, ele pode ser equiângulo. E o que é um polígono equiângulo, professor? Volta. O que é um polígono equiângulo? É que ele possui todos os ângulos iguais. Tá bom? Todos esses ângulos são iguais. E aí a gente chama de polígono equiângulo, tá bom? Muito cuidado para não pensar que o polígono ele tem que ser sempre um retângulo, tá bom, minha gente? Eu coloquei essa figura aí só como exemplo. Mas um polígono equiângulo é aquele polígono que possui todos os ângulos iguais. Polígono equilátero possui todos os lados iguais. Eu dei o exemplo aí do quadrado. Então, possui todos os lados iguais. Os lados têm a mesma medida. Independente dos ângulos, mas os lados têm a mesma medida. E aí a gente chama de polígono equilátero. E polígono regular, que é o nosso objetivo principal, é estudar os polígonos regulares. Né? E aí eu estou dando um exemplo de um polígono regular, que ele recebe um outro apelido. Né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas esse triângulo aí, ele recebe um apelido de triângulo equilátero. Ele é equilátero também. Ele também é equiângulo. Eu acho que no 7º ano foi no 6º. A gente viu até Pronto. mais triângulos. Isso, né? Então, o triângulo equilátero, ele recebe esse nome porque ele também é equilátero, ele tem todos os seus lados iguais, mas ele também é equiângulo. Então, ele é equilátero, equiângulo, e como ele é os dois ao mesmo tempo, a gente chama de regular. O quadrado, por exemplo, é um polígono regular, que ele também é equiângulo, ele também é equilátero, né? Se você observar, deixa eu voltar aqui, se você observar, todos os ângulos também são iguais, mede 90 graus. Então, ele também é equiângulo, significa que é um polígono regular. Isso é uma vantagem muito boa para a gente, principalmente quando vocês chegarem no ensino médio, chegar naquela fase de fazer vestibular, aquela coisa toda, que os vestibulares só gostam de cobrar polígonos regulares, porque são mais fáceis, né, de se articular e de gerar um exercício. Diferente dos polígonos irregulares, que já são mais chatinhos, né, são os famosos polígonos tortos, né, a gente um polígono torto, troncha, alguma coisa do tipo. Né? Então, o pessoal já não gosta de trabalhar tanto. Mas os polígonos regulares, sim. Existe uma série de questões, de exercícios envolvendo esse tipo de polígono aí, né? Essas linhas poligonais. Pergunto a vocês, alguma dúvida? Deu para entender professor. direitinho?
Tudo tranquilo. Até o cachorrinho ficou feliz aí com vocês, tá vendo? Então, pessoal, ó, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula da gente, no nosso próximo encontro, seja presencial ou online, a gente vai ver os conteúdos de triângulos. Tá bom? Então, aí a gente vai estudar os triângulos afim, vai ver os tipos de triângulo, quantos triângulos existem, que não só vai existir o triângulo equilátero que a gente viu, então vai existir outros triângulos por aí. Ok? Tranquilo? Ok. Então, muito Sim, obrigado por professor. hoje. Bom fim de semana. Estão sem atividade esse fim de semana, tá bom? Pode descansar à vontade. Semana que vem a gente se vê e aí, quem sabe, tem alguma atividadezinha para vocês. Só tenho a agradecer mesmo e que Deus nos abençoe infinitamente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, professor. professor.